Olá pessoal, eu sou Alexandre Barbosa Pereira, de novo aqui com vocês no nosso curso sobre bullying, preconceito, violência e discriminação na escola, dessa vez com o módulo sobre mediação de conflitos. A proposta desse módulo é, a partir da discussão que fizemos ao longo do curso com os mais diferentes docentes sobre as diferentes possibilidades de observar o bullying ou de analisar e de pensar estratégias a respeito dele, a partir da aula anterior sobre a compreensão multicausal do bullying, pensar em estratégias de enfrentamento, entendendo que o bullying configura um conflito, instaura um conflito, melhor dizendo, na escola, a partir de preconceitos, de violências as mais diversas. Como que nós, como educadores, podemos pensar uma possibilidade de mediação de conflitos no contexto escolar? Então essa é a perspectiva desse módulo, e pensar mediação de conflitos é pensar o papel efetivamente do educador no cotidiano escolar. Nesse sentido, a provocação que eu quero trazer para vocês, para se pensarem como educadores que atuam e propõem intervenções efetivas no contexto escolar a fim de diminuir ou de reduzir as ações de violência, de preconceito que estão dentro desse pacote que se costuma chamar de bullying, é levar a refletir sobre o papel do professor, o papel do educador. E quero chamar a atenção desse papel do educador a partir de dois conceitos, que parecem ser muito distantes, mas na verdade eles estão em relação muito próxima, e o papel do educador é justamente buscar o equilíbrio entre esses dois conceitos. Quais conceitos são esses? Liberdade e autoridade. Não existe educação, ou melhor dizendo, o processo educativo só se realiza plenamente quando nós buscamos o equilíbrio entre a autoridade e a liberdade na relação com o educando. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente confunde autoridade com autoritarismo, e não é esse o caso. O autoritarismo é justamente uma degeneração do poder, uma degeneração de uma relação de respeito que se deve para que a educação ocorra. E em outro contexto, a liberdade também pode ser degenerada se virar licenciosidade, a possibilidade de fazer qualquer coisa, inclusive de respeitar o outro e agir de forma violenta com o outro. Então o que eu quero discutir aqui para pensar a mediação de conflitos é pensar a relação, levar uma provocação a vocês de fato sobre o equilíbrio que nós devemos buscar no cotidiano escolar entre liberdade e autoridade. Não há processo educativo sem a busca de um equilíbrio entre autoridade e liberdade. Claro que às vezes a liberdade pode tomar um pouco mais espaço, às vezes a autoridade pode tomar mais espaço, mas num modo geral, o objetivo do educador em sala de aula é olhar para frente pensando no equilíbrio entre esses dois conceitos, entre essas duas práticas, instaurar ao mesmo tempo a liberdade e a autoridade. Então é essa a proposta que eu quero apresentar nesse módulo a vocês, a partir de textos, a partir de vídeos, a partir de aulas. Espero que consiga efetivamente transmitir esse recado, e proponho também como atividade que vocês apresentem, a partir dos casos e das experiências cotidianas de vocês com bullying e com os preconceitos e violências diversas que ele instaura na escola. Pense uma proposta de intervenção a partir de um caso específico. Vocês já tiveram vários exercícios de pensar casos de bullying na experiência de vocês. Agora eu proponho que vocês realizem uma atividade ou pensem uma atividade na qual, a partir dessa discussão sobre autoridade e liberdade, vocês pensem uma proposta de intervenção num caso em que a ação docente ela precisa se constituir para garantir que a violência não ocorra, que a discriminação não ocorra, ou seja, que o bullying não ocorra. Espero que vocês tenham aí uma boa caminho para pensar a partir desse modo, que ele oferece subsídios justamente para pensar essa ação, essa intervenção, e que essa provocação de pensar a educação entre a liberdade e a autoridade faça sentido para essa nossa discussão. Bom módulo e boas tarefas, boas atividades. A gente vai conversando ao longo dos módulos aqui no fórum e nas aulas nas quais nós vamos nos encontrar, tá bom? Um grande abraço.
Tchau.